Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Hoje vamos trabalhar com este trapézio ABCD e nós sabemos desse trapézio o seguinte: ele possui diagonais que se cruzam segundo o ângulo de 90 graus, ou seja, as diagonais são perpendiculares e, segundo aqui a hipótese, essas diagonais elas têm também mesma medida. Além disso, a altura desse trapézio vale 15 centímetros. A gente quer saber qual é o valor da base média desse trapézio. Bom, lembrando o que é a base média, você pega o ponto médio do lado AD, nesse caso aqui você pega também o ponto médio do lado CB, daí você liga, isso aqui vai ser a base média. A gente sabe que esse segmento aqui, ele é paralelo às bases do trapézio e ele também vale a média aritmética entre as bases, né? A base média, vamos colocar assim, ó, a gente chama a base maior de B maiúsculo e a base menor de B minúsculo. Eu vou dizer que M é a base média, tem que ser B mais B dividido por 2. Né? A base média que eu estou chamando de M é a média aritmética das bases do trapézio e fica localizado nessa posição aqui, né? Você junta esses pontos médios desses lados não paralelos. Então a gente quer saber qual é o valor dessa expressão. B mais B dividido por 2. Bom, eu vou dizer que esse pequeno segmento aqui tem medida igual a x. Vou dizer que esse daqui tem medida igual a y. Eu vou dizer que esse daqui tem medida igual a m. E vou dizer que esse daqui tem medida igual a n. Perceba que como nós estamos diante de um trapézio, então este ângulo tem que ser igual a esse. Né? As bases são paralelas. E este ângulo daqui deve ser paralelo, deve ter a mesma medida desse, né? São ângulos congruentes. Então nota que nós temos aqui, ó, esse triângulo retângulo, esse outro triângulo retângulo. Esses triângulos retângulos eles possuem mesmos ângulos, então eles são triângulos retângulos semelhantes. Logo, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que o x está para o y, assim como o n está para m, né? X está para y, ou melhor, né? O x está para n, assim como o y está para m. Então vamos fazer com calma. O x está para n, né? Porque ambos, o x quanto o n, eles enxergam ângulos iguais, que são esses ângulos verdes, assim como o y está para m. Então nós temos essa informação e daqui sim a gente pode tirar o seguinte fato. A gente pode dizer que o x sobre y é igual a n sobre m. Só troquei aqui, ó, o y com o n. E por que eu faço isso? Porque agora a gente tem essa relação de proporção e a gente pode escrever essa igualdade aqui, ó, a soma dos numeradores é sobre a soma dos denominadores mantém essa igualdade. A gente poderia também ter feito isso, porque isso aqui também é uma relação de proporção, só que dessa maneira aqui nos ajuda bastante, né? Porque ao a gente trocar o y com o n, o que acontece? Aqui a gente tem o x mais n e aqui a gente tem o y mais m. Bom, a gente sabe que as diagonais elas têm a mesma medida, só que o x mais n é uma diagonal. O y mais o m é outra diagonal, então isso aqui vale 1. Essa divisão aqui tem valor 1, e é isso que eu vou fazer agora aqui. Vou colocar o valor 1 para essa expressão. Então, daqui nós concluímos o seguinte, ó, que o x sobre y vale 1 e que o n sobre m vale 1 também. Ou seja, a gente conclui que o x é igual a y e também concluímos que, né, vou colocar assim, e concluímos que o m é igual a n. Então, como o x vale y, o que acontece? Esse triângulo daqui, ele é um triângulo mais do que retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo isósceles, porque o x vale y. Logo, este ângulo aqui roxo vai ser 45 graus. Esse ângulo verde também vai ser 45 graus. Como o m é igual a n, então esse triângulo daqui também é um triângulo retângulo isósceles. Então aqui é 45
aqui é 45. Quando a gente fez essa conta, a gente acabou de mostrar que esses triângulos retângulos são, na verdade, triângulos retângulos isósceles. E o que acontece? Agora a gente vai traçar a altura, né? Nós ainda não trabalhamos com a altura desse trapézio. Então, eu vou traçar aqui uma altura que vai passar bem ali por aquele ponto. É por esse ponto de interseção entre as diagonais. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E perceba que a altura num triângulo isósceles relativamente à base, ela é uma mediana. Isso aqui, ó, que é uma altura relativamente à base desse triângulo daqui, ela é uma mediana. Ou seja, aqui vale B sobre 2, aqui vale B sobre 2. Lá em cima, de igual modo, é B sobre 2 aqui e B sobre 2. O que a gente tem aqui é um triângulo isósceles e a gente está traçando a altura. Isso aqui é uma altura relativamente à base desse triângulo isósceles. E a altura relativamente à base de um triângulo isósceles é uma mediana. Então aqui vale B sobre 2, B sobre 2, B sobre 2, B sobre 2. Mas perceba o seguinte, ó, que esse triângulo daqui, ó, ele também é um triângulo retângulo isósceles, né? Porque aqui nós temos, ó, 90 graus e aqui 45. Logo, aqui também deve ser 45 graus. Da mesma forma para o lado de cá. Aqui deve ser 45 graus. Então vamos marcar este ângulo de 45 graus. Agora, como esse triângulo daqui, ele é um triângulo retângulo isósceles, então se aqui vale B sobre 2, aqui vale B sobre 2 também, né? Os lados são iguais. Da mesma forma, esse triângulo daqui, né? Ou esse, nós vamos olhar para esse aqui, sendo um triângulo retângulo isósceles de lado igual a B sobre 2, então esse aqui que é o outro lado vale B sobre 2 também. Então aqui vale B sobre 2 e aqui vale o B maiúsculo sobre 2. Acontece que a soma de B sobre 2 mais B sobre 2, né? Se a gente somar isso mais isso, dá a altura do trapézio. Ou seja, a gente sabe que por hipótese isso aqui vale 15. Em outras palavras, B mais B sobre 2 vale 15. E é exatamente isso que a gente queria descobrir. A gente queria saber, ó, essa expressão, o valor da base média, que é a média aritmética entre as bases. Então a gente não precisa saber, na verdade a gente não conhece aqui as bases, né? Mas a gente sabe qual é o valor da base média sempre quando a gente está nessa situação. Então essa daqui vai ser a nossa resposta. O valor da base média tem o mesmo valor da altura do trapézio, que é igual a 15 centímetros.